Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje vamos aprender como calcular probabilidade, tá? Para aprender a calcular probabilidade, a gente vai precisar entender alguns conceitos. O primeiro conceito que eu queria falar hoje é o conceito de fenômeno aleatório. Probabilidade, gente, a gente vai entender os fenômenos aleatórios. São aqueles fenômenos que você não consegue calcular exatamente, não são determinados, tá? Então, por exemplo, um dado é um fenômeno completamente aleatório, porque quando você lança um dado, pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas repara que esse dado, você nunca vai saber exatamente o que vai cair, né? Vai cair entre 1 e 6, mas você nunca sabe exatamente o que vai cair. Existe uma probabilidade inerente para cada número ali daquele dado. Então é o seguinte, fenômeno aleatório é isso. Depois a gente precisa entender o conceito também de espaço amostral. Espaço amostral também, ou podemos falar de universo, ele abrange tudo que é possível no que aquilo que você está estudando. Então, se você está estudando o lançamento de um dado, seriam todos os dados, tudo que você pode cair na hora que você lança o dado, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você está estudando como sair da sua casa, você tem a porta dos fundos e a porta de entrada. São duas possibilidades aqui. Quando você está estudando cada elemento, você vai ter que entender o todo daquele elemento que você está estudando. Depois de você entender o todo daquele elemento que você está estudando, a gente vai para entender o evento específico que você está procurando compreender a probabilidade. O evento é um subconjunto do seu espaço amostral. Ele pode, por exemplo, ser lançamento par dentro de um dado, que é o 2, o 4 e o 6. Então, repara, ele é só uma parte do seu universo. O universo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O lançamento de par é só 2, 4 e 6. Vamos aqui direto para entender o que é probabilidade, gente. Probabilidade nada mais é do que você pegar os números de elementos do seu evento e dividir pela quantidade de elementos do seu universo. Então, se você sabe todo o seu universo e você sabe a quantidade de elementos do seu evento, basta pegar a quantidade de elementos do seu evento e dividir pelo seu universo, um pelo outro. Vamos tentar entender aqui com alguns exemplos. Eu separei 3 exemplos para vocês. Qual é a probabilidade, por exemplo, no primeiro exemplo, vamos lá. Qual é a probabilidade de se obter o número 3 no lançamento de um dado? Vamos fazer isso junto para vocês entenderem melhor. Primeiro, a gente vai tentar compreender qual é o universo do seu dado. Como a gente está falando de lançamento de um dado, você tem aqui o seguinte, você pode cair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos elementos tem no seu universo? Você tem 6 elementos. Quando a gente fala agora de dar o número 3 no lançamento de um dado, quantos elementos tem nisso? Tem só o elemento 3. São quantos elementos no total? Só um. Só um elemento. Em outras palavras, a probabilidade de dar o evento 3, né, de tirar 3 num dado, é o quanto? É a quantidade de elementos do seu evento, que é 1, dividido pela quantidade de elementos do seu universo, são 6. Deu para perceber que no final você está fazendo o quê? Você está percebendo quantidade de possibilidades dentro do total. Então, por isso que quando a gente fala de probabilidade, gente, ela não pode passar de 100%. Ela sempre vai ficar aqui entre 0 e 1, tá? Porque o máximo que ela pode ser é 6. São 6. O seu universo só tem 6 possibilidades. O seu evento, no máximo, pode ter 6 também. Então, a probabilidade de se obter o número 3 no lançamento de um dado é 1 para 6. Vamos agora para o exemplo 2 que eu deixei com vocês. No exemplo 2, é o seguinte, qual é a probabilidade de se obter um número par no lançamento de um dado? Vamos lá, o universo continua sendo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No total, então, tem 6 elementos. Agora, esse evento é o evento par. O seu evento par é 2, 4 e 6. Em outras palavras, você tem aqui quantos números nesse evento par? Você tem aqui um total de 3 números. 3 números, em outras palavras, como vai ser a probabilidade do evento par? Vai ser o seu evento, a quantidade de elementos do seu evento, dividido pela quantidade de elementos do seu universo. Ou, se você for bem legal comigo, dá para simplificar isso aqui, tá? É 3 para 6, isso aqui está certa a resposta. Mas dá para simplificar, dá para cortar por 3 aqui em cima e por 3 aqui embaixo. Vai ficar 1 e vai ficar 2. Em outras palavras, 1 sobre 2. Então a probabilidade de você tirar o evento par dentro do lançamento de um dado é de 1 para 2 ou 50%, tá? Como vocês preferirem. Tudo isso aqui são iguais, são sinônimos.
Vamos para o último exemplo que eu separei para vocês. A probabilidade de obter cara no lançamento de uma moeda. Agora a gente está falando de outro tipo de universo, de outro tipo de evento. Vamos entender isso aqui. A probabilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda. Seu universo é o lançamento de uma moeda. Quando você lança a moeda, ela pode dar cara ou coroa. Então o seu universo é justamente esse, cara, e o universo é a coroa. Então quantos elementos tem nesse universo? Tem 2. Agora vamos entender qual é o evento que ele quer. Ele quer o evento que diz cara, que é quando a moeda dá cara. Quantos elementos tem nesse evento? Um só. Em outras palavras, você tem aqui um evento com um só elemento. Qual a probabilidade, então, de ocorrer o evento cara, gente? É você pegar o evento, a quantidade de elementos do evento cara, que é 1, dividir pelo universo, que é 2. Em outras palavras, 50% também. Então, assim, repare que probabilidade, ela não é uma coisa muito complicada por enquanto, né? Porque no final, o que ela importa? Saber a quantidade de elementos do seu universo e saber a quantidade de elementos do seu evento. Pronto, acabou. E depois é só dividir um pelo outro e você entende, pela quantidade de elementos, qual é a probabilidade de algo acontecer. Agora vamos tentar complicar um pouquinho mais, porque a gente vai entender certas nuances do que está acontecendo conforme o problema. A gente vai a primeira regra. Quando a gente fala de 2 eventos, tá? Você tem aqui o evento A e o evento B. Quando você está querendo somar essas probabilidades, aconteceu um evento ou o outro evento, tá? Um evento ou o outro. Repara o ou aqui, tá? Vamos dizer o ou de ou união. Então aqui é um ou. Quando você tem essa soma de probabilidades, você tem que tomar muito cuidado. Olha aqui para o quadro branco, o que eu vou fazer? Quando você soma o evento A, e você soma o evento B, se eles estão separados um do outro, a soma deles vai dar realmente tudo isso aqui que você fez e ponto, acabou. Não tem nenhum problema. Agora, quando eles estão com uma interseção entre eles, tem uma interseção no A e no B, o que vai acontecer quando você soma os dois? Você vai somar o A e depois você vai somar o B. Reparou que a interseção foi somada 2 vezes? Então, o que a gente faz quando a gente está falando de soma de 2 probabilidades que tem interseção? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar as 2 probabilidades, mas por você ter somado 2 vezes a mesma interseção, o que você vai fazer logo depois? Você vai somar A mais B, mas depois você vai diminuir pelo A menos a interseção de B. Você vai cortar a interseção que foi somada a mais. Assim você vai conseguir juntar e vai dar exatamente o que era inicialmente. Então repare que você tem que ter essa peculiaridade, tá? Quando você vai falar de soma de uma união de probabilidades. Tem que lembrar de diminuir pela interseção. Vamos pegar aqui um exemplo com esse tipo de problema. Vejam aqui o exemplo 4. Qual é a probabilidade de obter-se um número 6 ou um número par de pontos no lançamento de um dado? 6 ou par? Vamos lá. Você está falando de um lançamento de um dado. Então, novamente, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vão dar 6 elementos. Agora a gente está falando do evento par. O evento par é 2, 4 e 6. No total são 3 elementos. E agora a gente está falando do evento de dar 6 no lançamento de um dado. O evento de dar 6 tem só o número 6, que é só um evento. Até aí, você só contar a quantidade de elementos de cada universo ou evento que você está fazendo. Agora vamos fazer a soma das probabilidades. A primeira probabilidade seria 3 para 6. A segunda probabilidade seria 1 para 6. Essa aqui vai ser a probabilidade da união entre 6 e par, tá? Agora repare, se você soma isso e soma direto, o que vai acontecer? Você vai dar 4 sobre 6, você tem aí 2/3 de chance. Mas se você fizer isso, você está fazendo errado, porque repara, o 6 está sendo contado 2 vezes. Então, você está somando a mais, sem perceber. Por isso que você tem que diminuir pela interseção dos dois. Qual é a interseção dos dois? A interseção do evento par com o evento 6, isso vai ser igual à quantidade de elementos que estão iguais nos dois, que é o próprio evento 6, que é igual a 1.
É igual a um elemento, tá? Então, a probabilidade da interseção é 1 sobre 6. Então, você tem que diminuir para a probabilidade da interseção pelo menos uma vez, tá? Senão, você vai acabar somando 2 vezes a probabilidade dela. Isso aqui tudo somado dá 3 mais 1 menos 1, dá 3. 6 continua aqui embaixo. Corta aqui, vai dar 1 sobre 2, ou 50%. Então, a probabilidade de você tirar par no número ou 6 vai dar 50%. Vamos para o exemplo 5 agora, tá? Num grupo de 36 torcedores, 18 são flamenguistas, 10 são vascaínos, 6 são tricolores e 2 são botafoguenses. Escolhendo-se ao acaso um desses torcedores, qual a probabilidade dele ser flamenguista ou botafoguense? Então vamos lá. Se ele já deu para a gente a quantidade, né? Ajudou um pouco, né? Vamos lá, flamenguista ou botafoguense? Flamenguistas são 18. Botafoguense são 2. O total, que é o nosso universo, tá? Que é igual ao nosso universo, é igual a 36. Então qual a probabilidade de ser flamenguista? 18 sobre 36. Qual a probabilidade de ser botafoguense? 2 sobre 36. Qual é a interseção dos dois? Não existe torcedor que é tanto um quanto o outro, tá? Em outras palavras, a interseção é nula. Ela não existe. Então, quanto que vai dar a soma das duas probabilidades? Vai dar 20 sobre 36. Repara aqui que o programa já ajudou você, né? Ele já ajudou falando quantos são os elementos de cada grupo. E realmente isso ajuda muito. E repara outra coisa, quando a gente vai falar sobre a união, sobre a soma de dois elementos, a gente usa o ou, tá? Por isso fique de olho quando o exercício da ou, que é a ou união, tá? Por isso que a gente fala ou união. Para você ficar sempre sabendo, quando falar ou no exercício, a gente vai aplicar a união para fazer a soma das probabilidades. Por último, hoje, para você saber tudo de probabilidade, a gente tem que falar sobre multiplicação de probabilidade. Quando você está com dois eventos A e B independentes e você quer saber de um e do outro, sabe? Aconteceu um evento e aconteceu outro evento, você não é mais ou, é e, tá? Você tem que multiplicar esses dois eventos, multiplicar um pelo outro. Vamos entender aqui quando que isso vai ser usado. Separei dois exemplos para vocês. Exemplo 6. Em dois lançamentos de um dado, qual é a probabilidade de obter o número par no primeiro e número ímpar no segundo lançamento? Então é par no primeiro e ímpar no segundo. Vamos lá. Para você lançar par no primeiro lançamento de um dado, a gente tem que ver aqui o universo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 elementos. Agora a gente quer saber o par. Para dar par é 2, 4 e 6, que são 3 elementos. Para dar ímpar, a gente tem que fazer 1, 3 e 5, que também são 3 elementos. Então, para dar par e logo depois dar ímpar no segundo lançamento, como que a gente tem que fazer? A probabilidade de dar par no primeiro é 3 sobre 6, vezes a probabilidade de dar ímpar no segundo, que é 3 sobre 6. Quando você vai ver, você fez 9 sobre 36, divide 9 por 9 aqui, vai dar 1 sobre 4. Então, a probabilidade de dar par no primeiro e ímpar no segundo é 1 sobre 4. Isso é verdade até se você fizer uma tabelinha. Repara, quais são as probabilidades possíveis? Você dar par no primeiro, ímpar no segundo, dar par no primeiro, par no segundo, dar ímpar no primeiro, par no segundo, e dar ímpar no primeiro e ímpar no segundo. Repara então, se a gente não usasse essa regra que foi ensinada, daria ainda para fazer o cálculo. No final, é 1/4 de chance, porque você tem só essa possibilidade, que só esse evento aqui, entre 4 eventos possíveis do seu universo. Então, 1 sobre 4. Vamos para o segundo evento, aqui o segundo exemplo que eu dei para vocês, tá? O exemplo 7 aqui. Fazendo lançamentos sucessivos de um dado até obter 6 no lançamento, qual é a probabilidade que seja necessário 3 tentativas? Olha, ele tá querendo que seu dado dê 6 no lançamento. Em outras palavras, você tem que errar o primeiro lançamento. O primeiro lançamento pode dar 1, por exemplo. Aí o segundo lançamento você também tem que errar. Tá? Você vai lá, lança o dado e também erra, dá 2. Aí sim, no terceiro dado você acerta e você tira 6.
Então, qual é a probabilidade disso acontecer, sabe? De você errar no primeiro, errar no segundo e acertar no terceiro. Essa aqui que é a que a gente tem que ver. Para você errar no primeiro, você tem que contar o evento de errar, tá? O evento de errar, gente, é quando você tira 1, 2, 3, 4 e 5. Repara, você só acerta quando tira 6. E o evento de acertar é quando você tira 6. Em outras palavras, aqui tem 5 elementos e aqui tem 1 elemento. O universo do dado, acho que eu já fiz isso aqui várias vezes, são 6 elementos, tá? Porque são 6 fáceis. Então vamos lá, a probabilidade de você errar na primeira. Vamos lá, a probabilidade de errar na primeira é 5, que é o número de elementos de errar, sobre 6, que é o universo. A probabilidade de você errar na segunda, 5, que é a quantidade de elementos de errar, sobre o seu universo, que é 6. A probabilidade de acertar na última, 1 sobre 6. Repare, então, que você tem aqui propriamente separadas as probabilidades. Mas como que é depois a outra é e a outra, você tem que multiplicar elas para chegar no resultado final. Então é 5 vezes 5, que vai dar 25. E depois 6 vezes 6 vezes 6, que se não me engano é 216. Então você vai dar aqui, vai dar esse resultado, que é a probabilidade de você errar na primeira, errar na segunda e depois acertar na última. Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco como calcular a probabilidade e até a próxima aula de estatística.